Mas voltando aqui pro assunto, eu queria então... Vamos pular logo para a parte da nulidade? Sim. Que é a seguinte, eu acho interessante... Vou até entrar no teu Instagram aqui. Olha, eu fico até devendo no meu Instagram. Eu tento ser uma pessoa mais ativa nos meus posts no Instagram, mas eu não consigo. Eu vou colocar essa meta para 2024 de deixar o meu Instagram mais dinâmico, fazer mais postagens, né? Porque eu sinto que as pessoas têm essa curiosidade. E sempre que eu faço alguma postagem, alguma coisa, alguém vem perguntar no direct: como é que eu faço para dar entrada? Isso aqui é causa de nulidade? Sempre alguém... Quais são os exemplos mais recorrentes? Olha, o que as pessoas mais perguntam é infidelidade, traição. Eu fui traída. Eu vi esse post seu. Foi um dos que eu fiz. Assim, eu fui traída, meu marido me traiu. Dá para anular meu casamento? E anular não é dar como nulo, completamente diferente, né? É sempre importante a gente falar isso. Assim, porque às vezes até as pessoas chegam ao tribunal e elas falam assim: eu vim dar entrada no meu divórcio. E aí a gente fala: olha, não existe divórcio, a igreja não divorcia. Né? É sempre importante deixar claro que a doutrina da igreja sobre a indissolubilidade matrimonial é a mesma. Né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. A igreja é a igreja, não é... Né? Essa doutrina, ela é imutável. Né? O casamento... Casar no civil é uma coisa, você pode desfazer ali. O casamento, ele é indissolúvel. O matrimônio, o sacramento, ele é indissolúvel. O que acontece nesses processos? São processos de declaração de nulidade matrimonial. Né? A igreja, através desse processo, ela vai buscar a verdade para saber se aquele vínculo existiu ou não, né? Se aquele casamento nunca existiu. Se aquele casamento fracassado, se existiu algum vício ali que tornou ele nulo. Então a gente não fala nem em anulação, né? A gente fala em declaração de nulidade. Que aí é reconhecido como... vocês tiveram uma cerimônia de casamento, mas na verdade ele nunca foi existiu, válido. Nunca foi válido. Então vocês estavam morando juntos, mas não... Achando que estava casado, mas não estava. Né? Então essa é a diferença. Você não pode dizer: agora eu quero cancelar o meu casamento. Mas quais são os casos mais recorrentes? A traição é o quê? Porque a traição é uma coisa. A pessoa, por livre e espontânea vontade... E eu não estou dizendo o marido, pode ser a mulher... resolve fazer alguma coisa, mas isso não quer dizer que ela não esteja apta antes de casar a casar. E casou de livre e espontânea vontade, estava pronta e estava a fim de ser fiel. E depois aconteceram outras coisas, né? Existe a diferença, né, que nós falamos, a diferença do adultério para a diferença da simulação de vontade. O adultério, ele não é causa de nulidade matrimonial. O que é o adultério? A pessoa casa e como você bem exemplificou, casei e simplesmente vou trair a minha esposa, vou trair o meu marido, não consigo ser fiel e né, isso aí é adultério. Pela razão que for, né? Pela razão que for, enfim. Mas existe a exclusão do bem da fidelidade conjugal. E quando se exclui o bem da fidelidade conjugal, esse matrimônio ele pode ser declarado nulo. O que é isso? Né? Isso é um vício de consentimento. O que é o consentimento? Né? Quando os noivos vão casar, no momento em que eles falam sim, né, diante do padre, diante das testemunhas, esse sim, ele tem que ser um sim livre, né, tem que estar ali de livre e espontânea vontade. Eles têm que estar cientes das obrigações que eles vão cumprir, das obrigações matrimoniais, cientes de que o matrimônio, ele gera uma comunhão de vida toda, com a geração e educação da prole, com a fidelidade, com o débito conjugal, né? Então, essas pessoas, elas têm que querer estar casando, ter capacidade para isso, para prestar esse consentimento de livre e espontânea vontade. Capacidade todas. Capacidade Física, psiquíquica. psicológica. Capacidade psíquica. Quando não tem, a gente fala das incapacidades. Mas só para a gente não embaralhar, voltando para a simulação, quando a gente fala de simulação, é quando aquela pessoa, ela casa, mas interiormente ela não quer cumprir os deveres do matrimônio, como, por exemplo, o bem da fidelidade conjugal. Mas se ela quer cumprir e não acredita que vai conseguir, já é? Por exemplo, como é que o tribunal investiga isso, né? Porque a gente falando assim fica uma coisa muito abstrata. Como é que o tribunal investiga isso?
no processo de nulidade, a gente pede testemunhas, nós pedimos todos os meios de prova. E aí a gente verifica, por exemplo, que desde o namoro, por exemplo, o homem, né? Já era infiel, já não tinha muita responsabilidade com o relacionamento, né? Todos sabiam que ele já traía a namorada. Terminavam e voltavam, porque ele estava sempre ali traindo. Mas ele dizia, não, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Aí casam e logo após o casamento ele permanece da mesma forma. Então ali já tem um indício de que essa pessoa, ela casou, proferiu sim, mas interiormente ele não estava disposto a cumprir com o bem da fidelidade conjugal, né? Porque você sabe que quando você casa, você promete ali diante de Deus que você vai permanecer fiel àquela pessoa até o resto da sua vida. Né? Mas se você, desde o namoro, já tem uma postura diferente, né? De que não está comprometido com o relacionamento e depois de casado permanece da mesma forma, nós podemos estar diante de uma simulação de vontade. Eu disse o meu sim. Mas interiormente eu, não, tô nem aí, né? São casos individuais, mas eu acho que é recomendável até que as pessoas não se casem dessa maneira, né? Se eu já tenho um namoro falho, vai e volta, você vai casar pra quê? Porque eu sou apaixonado pela pessoa, mas peraí. Mas isso acontece pronto, tanto, né? Assim, porque a gente percebe que no namoro já é muito visível os sinais de que o relacionamento não vai dar certo. Né? No namoro, quando as pessoas vão prestar depoimento, nós perguntamos todo o relacionamento. Né? O processo de investigação que o tribunal faz é um processo muito invasivo. Né? E as pessoas até quando vão prestar depoimento, elas choram muito, né? Porque tem que relembrar toda a situação, desde o namoro. O tribunal vai perguntar tudo. E aí, você vê que desde o namoro já havia sinais de que o relacionamento não dava certo. Mas as pessoas, elas nutrem essa esperança de que, não, quando eu casar, quando eu receber o sacramento, quando eu receber as bênçãos de Deus, vai mudar. Essa pessoa vai mudar, vai se transformar. E, na verdade, claro que, né, que no sacramento você recebe as bênçãos de Deus, mas interiormente você tem que querer, você tem que estar disposto a receber essa graça, esse dom. Se você não tiver... tem que ter o desejo de mudar e a decisão, porque Deus não interfere no livre-arbítrio. Exatamente.